Olá, meu nome é Jean, eu falo do Departamento Fiscal aqui da Contabilidade Welfer e o intuito do vídeo de hoje é trazer algumas informações para vocês referente ao diferencial de alíquota. Só quero salientar que o diferencial de alíquota que eu vou falar hoje é sobre o da aquisição. Então não vai ser o de FAO, aquele diferencial que é pago na saída das mercadorias destinadas a não contribuintes. A quem o vídeo se destina? Principalmente ao setor de compras da sua empresa, principalmente também se você é uma empresa que possui inscrição estadual, está estabelecida em Santa Catarina e tem aquisições interestaduais, ou seja, compras de fora do estado de Santa Catarina. Então vamos lá, o que é o diferencial de alíquota? Basicamente é o que o próprio nome diz, é a diferença entre a alíquota do imposto, de qual imposto que seria o ICMS. Então basicamente é a diferença entre o ICMS interno, aqui de Santa Catarina, do ICMS que vem destacado nessa nota de fora do estado. Então é basicamente a diferença entre os impostos. E ela não vai ocorrer sempre, tem situações pontuais onde ela ocorre, que em Santa Catarina é na aquisição de materiais de uso e consumo, ativo imobilizado e também aquisição de mercadorias para uso na prestação de serviço. Uso e consumo são mercadorias que não estão relacionadas à atividade da empresa diretamente, como mercadorias para revenda, matéria-prima, são mercadorias que tu compra mensalmente, que precisa para consumir, mas não fazem parte do operacional. Por exemplo, material de escritório, material de limpeza. Já o ativo imobilizado são aquisições de equipamentos cujo valor é um pouco mais alto, traz benefícios econômicos futuros para a empresa, são bens que têm uma durabilidade maior que 12 meses. Enfim, nesse ponto se encaixam móveis, utensílios, computadores, veículos e máquinas. E uso na prestação de serviço é de algumas atividades mais pontuais, onde a cobrança acontece na nota de ISS, então são situações bem específicas, mas as quais a gente tem consultas perante ao Estado, né, onde é afirmado que também é devido diferencial de alíquota e até mesmo tem consulta COPAT a respeito do assunto. Então, quem é que tem que ficar atento a essas informações? Principalmente o setor de compras, porque impacta diretamente no custo de aquisição. Então pode modificar o preço de uma mercadoria que tu adquiriu. Às vezes tu compra de fora por ser mais barato e quando chega aqui acaba pagando esse diferencial de alíquota e o custo da mercadoria acaba ficando muito mais alto. Eu vou dar um exemplo um pouco grosseiro assim, para não entrar em muitos detalhes, porque o cálculo ele tem algumas particularidades, mas vamos supor que você adquire uma máquina de fora do estado, cujo valor dela seja de R$100 mil. E é uma máquina importada, então ela vai vir, por exemplo, de São Paulo para Santa Catarina com um ICMS de 4%. Então temos 4 mil de ICMS nessa nota. Mas aqui dentro de Santa Catarina, essa mercadoria não tem nenhum tipo de benefício e a alíquota interna dela é 17%. Então o que tu vai ter que recolher de diferencial? Por ser um item do ativo imobilizado, teria que recolher a diferença dos 17% por 4%. A gente está falando de 13% de imposto, 13% dos 100 mil reais. Então daria um custo de diferencial de 13 mil. Além disso, o Estado afirma que esse cálculo tem que ser feito por dentro, então tem toda uma formatação de cálculo, que eu não vou abrir aqui porque acabará estendendo muito o vídeo, mas o cálculo, por ser por dentro, o custo fica um pouco mais alto. Então essa nota que eu estou dando um exemplo, 100 mil reais, 17 interno e 4% interestadual, se fosse calcular o diferencial por dentro, daria em torno de 15.700 de diferencial. Onde eu quero chegar com isso? Aquela máquina de 100 mil, com esse diferencial de alíquota, pode custar 115 mil, quase 116 mil. Então, será que ainda compensou comprar de fora? Talvez internamente a mercadoria fosse mais barata. Então, é bem importante estar ligado nessas situações. Se tem dúvidas, entrar em contato com a contabilidade para verificar se a mercadoria vai ter diferencial, se não tem benefício, qual alíquota aplica e quanto que custaria comprar de fora. Alguns detalhes que eu ainda quero salientar aqui. É muito importante, no momento em que você for fazer a aquisição de uma mercadoria de fora do estado, e até mesmo dentro do estado, informar a finalidade da mercadoria para o teu fornecedor. Ele precisa saber para que tu vai utilizar. Muitas vezes o próprio fornecedor não pergunta, deveria, mas não pergunta, e muitas vezes quem está comprando também não avisa. Então é importante dizer para ele, essa mercadoria eu sou consumidor final dela. Por quê? Nesses casos onde a mercadoria é para consumidor final, o IPI, caso a nota fiscal tenha IPI, ele deve compor a base de cálculo do ICMS. Então, o IPI vai lá para a base de cálculo, isso muda o valor do ICMS e impacta também no cálculo do diferencial de alíquota. Porque muitas vezes nós da contabilidade pegamos isso quando a gente está escriturando a nota fiscal, daí acaba tendo que pedir nota complementar, ou calcular o diferencial descontando no cálculo o ICMS que está na nota, que pelo fato de não ter IPI na base vai ser menor. Enfim, é importante avisar e observar se o IPI está na base.
Um outro detalhe que eu quero destacar também é a questão do diferencial nas operações internas. Esse ano o Estado de Santa Catarina ele mudou a alíquota do ICMS nas operações internas entre contribuintes, então em determinadas operações o ICMS passou para 12%. Então, claro, tem algumas exceções, algumas situações ali que tem que ser observadas, mas em alguns casos a alíquota é 12%. Então, o que acontece? Se você receber uma mercadoria com 12%, aplicando essa regra da operação interna entre contribuintes, e você dá uma destinação diferente, que não seja para revenda, não seja matéria-prima, seja para consumo, a alíquota não poderia ter sido 12%, deveria ter sido 17%, porque uma das vedações da aplicação da alíquota de 12% é justamente mercadorias destinadas a consumo final, então para uso e consumo, ativo imobilizado. Então, se você recebe com 12 e dá uma destinação para uso ativo, você também teria que recolher o diferencial na operação interna, que seria a diferença do 12% para o 17%. Então, quando for adquirir a mercadoria, passe essa condição para o teu fornecedor para que ele coloque o 17 na nota e, caso você receba com 12 porque inicialmente a mercadoria era para revenda ou era para matéria-prima e você acaba dando uma destinação diferente para uso de vocês, tem que levantar essas notas, passar para a contabilidade para que a gente também calcule o diferencial sobre a operação. A princípio seria isso. Para maiores esclarecimentos eu peço que vocês entrem em contato conosco. E é isso aí. Um grande abraço a todos.